vamos encontrar no 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, digam amém. Amém. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Versículo 13 novamente. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? E você se assenta glorificando ao nome santo do Senhor Jesus. Espírito Santo, glória a Deus, glória a Deus, Espírito Santo. A idolatria, ela chega ao conhecimento do povo no tempo em que Moisés foi levantado por Deus para resgatar o povo de Israel do Egito. E como todos sabem, quando Moisés estava no monte, o povo já não tinha esperança de que Moisés desceria. Para resumir a história, nós vamos ver que o povo, tendo essa certeza e tendo perdido a esperança, eles vão levantar e vão fazer um bezerro de ouro. E naquele momento eu vejo que a idolatria já está chegando, já chegou ao conhecimento do povo de Israel. Bem mais para frente, para resumir, nós vamos ver o sucessor de Davi, que era Salomão. Salomão, como todos sabem, certo dia Deus concede a Salomão um pedido para o seu reino. Salomão poderia muito bem pedir riquezas, Salomão poderia muito bem pedir coisas grandiosas, mas nós vamos ver na Bíblia Sagrada que Salomão, ele pede sabedoria, e a Bíblia vai dizer que Deus dá sabedoria para Salomão, e além de dar sabedoria a ele, Deus também dá uma grande riqueza. Salomão, ele se torna um rei tão rico, mas tão rico, que as cidades em redor, o povo da cidade, os reis, vinham até o reinado de Salomão para ver se era mesmo tudo aquilo, e quando chegavam, eles tinham a prova e a certeza de que Salomão era realmente um homem muito rico. E até hoje não se ouve na terra homem sábio, tão sábio ou rico quanto Salomão foi. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus certo dia dá uma ordenância para Salomão: Salomão, eu tenho uma ordenança para você, é que você e os homens do teu povo não devem se casar com mulheres estrangeiras, Salomão, porque as mulheres estrangeiras têm outros costumes, outras culturas, e elas vão corromper o coração de vocês. Só que o texto vai dizer que Salomão, ele não obedece essa ordenança do Senhor. Agora Deus vai olhar de lá de cima e vai ver um rei a qual ele deu sabedoria, a qual ele deu riqueza, dando recursos, se casando com mulheres estrangeiras e dando recursos para os deuses de suas mulheres. Como todos sabem, Salomão teve 1000 mulheres. Imagina só, Salomão tendo um costume de adoração a Deus, e de um dia para a noite, de algum momento, por causa de uma decisão errada, Salomão agora começa a corromper o seu coração. A Bíblia vai dizer que quando ele já estava velho, as mulheres vinham e começaram a distorcer o coração de Salomão. Salomão, ele foi um rei que começou bem, mas o final da sua trajetória foi um coração totalmente lançado à
idolatria. Desde então, o povo está acostumado a ver uma adoração corrompida diante de Deus, porque agora o povo, eles começam a adorar a outros deuses, começam a prestar culto a outros deuses. A adoração pode até vir até o templo e adorar a Deus, mas agora também fora do templo existem deuses em suas casas, existem deuses sendo cultuados, e Deus ele vai se irar, vai repartir a nação ao meio, e agora vai se tornar nação Judá e nação Jerusalém. E agora, meus irmãos, para resumir a história, Acabe, no tempo em de Acabe ele vai entrar no poder. No capítulo 16 de 1 Reis, no versículo 29, a Bíblia vai nos contar que Acabe, ele se torna rei em Samaria. E na medida em que ele se torna rei, ele já começa entrando no poder, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, está no texto. Ele começa fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e a Bíblia vai dizer assim, que já não sendo muito leve, ele fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, agora Acabe vai se casar com Jezabel, filha de Etibaal, e vocês sabem muito bem que Jezabel era uma adoradora de Baal. Agora Deus mais uma vez vai ver uma nação que vai se voltar para a idolatria. Aí a Bíblia vai dizer que Baal era um Deus muito grande para eles, e eu vou te dizer, Baal ele era o Deus da sexualidade, da fertilidade. Os cultos que eram prestados para Baal eram coisas horrendas, eram coisas explícitas. Estudando sobre ele, eu vi que até as crianças eram oferecidas em sacrifício para Baal. Como assim, Nicole? A Bíblia, ou melhor, o estudo vai dizer que Baal ele tinha um ventre de aço, e dentro da barriga dele existia um forno. Então era aquela escultura, em seu ventre não era uma barriga comum, mas era um forno, e eles iam e colocavam as crianças vivas para queimar dentro do ventre de Baal. E aquilo era uma coisa horrenda, porque até coisas explícitas eles faziam, como se cortar, ter relações em público. Isso era oferecido para Baal. Só que no capítulo 17, Elias vai se apresentar diante de Acabe, e a Bíblia vai dizer que Elias vai olhar para Acabe e vai dizer que eu estou dizendo que daqui a alguns anos não haverá garoa, não haverá nem vapor de água, e muito menos chuva sobre a terra. E a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor vem até Elias. E a palavra do Senhor para Elias é: Elias, vai e se esconde. Vai e se esconde junto ao ribeiro, e lá eu vou te alimentar. Você vai beber do ribeiro, eu vou mandar corvos para te alimentar. Agora olhe para mim, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus falasse com você e dissesse: ei, pega a tua família, à meia-noite pega um voo, vai para o deserto do Saara, e lá toda aquela areia eu vou transformar em água para você poder matar a sua sede, você iria sem hesitar? Eu, estudando sobre a história de Elias, eu começo a concluir que Elias era um profeta corajoso. Porque pensa, se Deus dissesse para você: olha, vai para o deserto, se esconde lá, porque lá eu vou trazer corvos para te alimentar, eu vou te dar pão e você vai ter água para você beber. Elias, ele era um profeta corajoso, e agora a Bíblia vai dizer que ele vai até junto do ribeiro, e ele está lá, ele está se alimentando, ele está bebendo da água do ribeiro, mas por conta da seca, aquela água acaba se secando e acaba. Agora a Bíblia vai dizer no versículo 8 que Elias ele recebe uma ordenança de Deus. Qual
não, Nicole. Elias vai até Sarepta, porque lá eu já ordenei que uma viúva cuide e alimente você. Aí a Bíblia vai dizer que Elias chega até Sarepta, e quando ele encontra essa viúva, ela está catando lenha, e a Bíblia vai dizer que ele diz para ela: ei, me dá um pouco de água para mim beber. E ela está indo buscar a água, só que o texto vai dizer que antes dela ir buscar a água, Elias vai olhar para ela e vai dizer assim: e também me traz um pouco de pão. A viúva vai olhar para Elias e vai dizer assim: meu senhor, tão certo como vive o Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Se você soubesse, estou conjecturando para você entender, se você soubesse como está a situação do meu celeiro, aquela mulher agora, ela vai ter uma oportunidade de contar para Elias a situação que ela está passando, porque ela vai olhar para Elias e vai dizer assim: meu senhor, como eu vou trazer pão para você, se eu tenho somente um pouquinho de farinha na panela, e eu também tenho um pouquinho só de azeite. Aquela mulher tem pouco, mas lembra quando eu disse que Deus disse para Elias: eu preparei aquela viúva para cuidar de você, para te alimentar. Mas Nicole, Deus manda ela cuidar de Elias tendo pouco? Sabe por quê? O pouco que você tem é o muito que Deus precisa para abençoar a vida de alguém. Eu vou repetir para você da glória: o pouco que você tem pode parecer pouco para você, e para a tua realidade parece que vai acabar e você vai morrer, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: o pouco que você tem é o muito que eu vou usar para abençoar a vida de alguém. Elias vai olhar para ela e vai dizer: vai, faz para mim, faz para mim e vive do resto depois. Mas Nicole, ela tinha pouco, e ela mesma dá a própria sentença, porque ela vai dizer assim: eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, eu vou fazer um pão para mim, para o meu filho comer, e depois a gente morre. Tem gente que já está com a sentença preparada, porque a realidade é essa: eu estou vendo que tem pouco, e se tem pouco, o que eu me alimentar vai acabar. Só que o céu está dizendo para você: mal sabe você que eu estou encaminhando pessoas para o teu caminho, para te mostrar que o pouco que você tem é o muito que eu vou fazer na vida de alguém. Aí o texto vai dizer que durante aqueles dias Elias é alimentado por aquela mulher, e houve bonança em sua casa. Agora, a Bíblia vai dizer no capítulo 18 que o Senhor ordena para Elias: Elias, vai e se apresenta diante de Acabe. Agora deixa eu te falar uma coisa. No capítulo 17, Elias se apresenta diante de Acabe, fala que não vai ter chuva durante os anos, só que depois a ordenança de Deus é: se esconde. Só que agora no capítulo 18, a ordem de Deus para Elias é: vai e se apresenta. Deixa eu te falar uma coisa: tem momentos na nossa vida e processos até chegar ao propósito, que Deus vai olhar para você e vai dizer: se apresenta. Mas também vai ter momentos que Deus vai olhar para você e vai dizer: se esconde. E eu vou te falar, quando você se esconde, não é para você ficar esquecido. Deus manda Elias se esconder, mas fala para ele: eu estou mandando você se esconder, mas tem mantimento para você. Eu vou falar de novo, porque eu estou sentindo a graça do céu nesse momento. Eu vou repetir para você: meu filho, na tua chamada vai ter ordenança do céu, que é para você mudar de rota. Vai ter momentos que Deus vai olhar para você e vai dizer: abre a tua boca e fala. Mas vai ter momentos que Deus vai olhar para você e vai dizer: faz silêncio, fica quieto no teu canto, porque quem vai te justificar sou eu. Deixa eu falar uma coisa para você, meu filho: está escondido não quer dizer que Deus te esqueceu. Não é porque Deus mandou você se esconder que Ele te abandonou. É no momento que está escondido que você vai começar a contemplar as maravilhas que o céu preparou para você e para a tua casa. Deus está dando água para um profeta no momento de seca. Deus está preparando alguém para cuidar dele no momento caótico. Deixa eu
eu te falar uma coisa: Deus não depende daquelas ruínas que estão ao teu redor para te manter vivo. Deixa eu repetir isso de novo, porque eu estou sentindo a presença do meu Pai. Ele não depende de ambientes para te manter intacto. Ele só precisa de alguém para te abençoar. Eu vou falar de novo para você entender isso aqui. Você está escondido, mas Ele está cuidando nos mínimos detalhes. A porta fechou, mas Ele está cuidando. O luto chegou, mas Ele está cuidando. Aleluia! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Ele está cuidando. Ele está cuidando. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: Ele está cuidando. Não fala com voz de profeta, não está com saúde. Diga para ele: Ele está cuidando. Oh, aleluia. Oh, Ele está cuidando. Elias, se apresenta. Vai até Acabe. Aí o texto vai dizer que Acabe chega para Obadias, que temia muito ao Senhor, e fala para Obadias: Obadias, eu preciso que você procure água para alimentar os animais, para pelo menos manter eles vivos. Obadias, ele foi responsável. Ele foi uma ferramenta de Deus na vida de muitos profetas daquele tempo. Porque Jezabel tinha mandado matar. E Obadias está guardando pessoas que a ordenança que veio do lado dele mandando matar, ele está olhando e está dizendo: não posso deixar morrer. Meu Deus. Obadias é a pessoa que esconde mais de 100 profetas. Ele esconde, dá pão, dá água, pelo menos para manter vivo. Ele não desperdiça os recursos que ele tem. Ele não desperdiça a autoridade que ele tem. Ele conversava com Acabe. Só que Acabe nem imaginava que estava conversando com a ferramenta que Deus usou para poder guardar profeta. Porque a ordenança é: mata os profetas. Mas tem alguém que está no meio, no ambiente opressor, que ouviu a ordem sendo dada, que pode até ter visto o decreto sendo assinado, mas ele temia ao Senhor, e ele disse: eu não vou deixar morrer. Aí o texto vai dizer: sai Acabe e Obadias para procurar água. Acabe vai para um lado, Obadias vai para o outro. Aí no meio do caminho, Obadias encontra quem? Elias. Elias olha, Obadias olha, e Obadias olha para Elias e diz assim: és tu, meu senhor Elias? Aleluia! E Elias diz para ele: sou eu mesmo. Elias olha para Obadias e diz: Obadias, eu quero que você me apresente diante de Acabe, porque eu sei que você pode ser uma ponte para mim. Obadias era uma ponte. Era uma ponte para esconder e guardar alguém, mas também era uma ponte para quando Deus desse a ordenança de alguém se apresentar. Deus está colocando pontes na tua vida, para você chegar em lugares que Ele mandou você ir. Obadias, ele olha para Elias e fala: meu Senhor, como eu vou fazer isso? Se eu chegar até Acabe e disser: aqui está Elias, ele vai me matar, porque ele vai achar que eu estava te escondendo.
Porque tão certo como vive o Senhor, Acabe vasculhou todos os reinos ao nosso redor, procurando por você para te matar. Acabe fez eles jurarem que você não estava lá. Mal sabia Acabe que era Deus que estava escondendo. Aí o texto vai dizer que Elias fala para ele: você não precisa se preocupar, me coloca diante da presença de Acabe. Aí sabe o que vai acontecer? Quando Elias se apresenta diante da presença de Acabe, a primeira coisa que Acabe faz quando vê Elias, ele pergunta: é você que é o perturbador de Israel? Porque Acabe, eu vou te contar, tinha profeta do lado dele. Tinha profetas que olhavam para ele e dizia que ouvia a voz de Deus. Olhava para as rebeldias de Acabe, para a idolatria de Acabe, e na hora de partir para uma guerra, olhava para ele e dizia: Deus é com você, Deus é contigo. Ele tinha profetas que diziam que Deus tinha dito alguma coisa sem Deus ter falado nada. Então Acabe, ele estava mais acostumado com um profeta que passava a mão na cabeça dele. Acabe estava mais acostumado com gente que acobertava o pecado dele. Só que diante dos olhos de Deus não tem nada para se esconder. E é por isso que Acabe tem Elias como perturbador de Israel. Porque Elias, ele é contra a rebeldia de Acabe. Ele é contra as ordenanças de Jezabel e a idolatria diante de Baal. Aí o texto vai dizer que Elias olha para ele e fala: eu não sou o perturbador de Israel. O Senhor, ele está irado com você porque você abandonou as leis do Senhor. Ele quer prosseguir no reinado que ele entrou na rebeldia e não quer sair mais. Acabe, ele não estava conformado que Elias olhasse para ele e dissesse essas coisas. Só que Elias, quando se apresenta, ele não se apresenta para bater papo, ele se apresenta para propor um desafio. Elias vai olhar para ele e vai dizer assim: olha, vamos comigo, vamos subir lá no Monte Carmelo, chama os teus profetas também, pode chamar, e vamos todo mundo lá para o Monte Carmelo. Aí a Bíblia vai dizer, no versículo 22, abaixo, que o texto vai dizer que Elias está lá com aqueles profetas, e Elias começa a dizer para aquele povo: olha, o desafio é o seguinte, vocês vão fazer um altar para o teu Deus, para Baal, e vocês vão colocar as oferendas e vão clamar a ele, mas vocês não vão ter que colocar fogo nessa oferenda. Por quê? Porque aquele Deus que mandar fogo sobre a oferenda, esse será Deus. E aí quando Elias, ele vê o povo, ele diz para o povo: até quando vocês vão ficar de um lado para o outro? Quando Elias diz isso, eu entendo que era um povo que adorava Baal, mas que também adorava Deus. Só que Deus, ele não gosta de adoração dividida. Você é uma fonte, e em uma fonte não tem como jorrar dois tipos de água: ou você é água doce, ou você é água salgada. Então quando Elias se apresenta diante do povo, ele já vem confrontando com a verdade. Meu Deus, aleluia. Vocês vão montar o altar, Senhor da glória, vocês vão colocar oferenda, mas não vão colocar fogo. Vocês vão jogar e vão clamar, mas clama com vontade, porque aquele Deus que lançar fogo sobre a oferenda, esse será Deus e deverá ser adorado. E assim foi feito. Os profetas de Baal, eles montam um altar, colocam toda a oferenda e começam a clamar. E o povo está clamando, e o povo está se esgoelando e gritando e gritando e gritando. O texto vai dizer que eles clamam até meio-dia. Quando chega meio-dia, nada acontece. Elias olha para eles e fala assim: clama mais alto. Talvez Baal pode ter viajado, ou também talvez ele esteja dormindo e ele precisa que vocês o acordem. Elias era corajoso.
porque ele sabe o Deus que fala com ele. Quem tem certeza da intimidade que tem com Deus, meu filho, desafio é fichinha na mão de Deus. Quem tem certeza da voz que escuta, quem tem certeza da intimidade que tem, sabe que as estratégias que o céu dá são infalíveis. Quem tem certeza da intimidade que tem com Deus, sabe que o diagnóstico não é o ponto final, é testemunho de sobrevivência para contar. Elias vai dizer assim: olha, clama mais. Aí sabe o que vai acontecer? O povo começa a se cortar, o povo começa a se mutilar e começa a gritar Baal e grita Baal. Só que aí quando chega a hora do sacrifício da tarde, eles param. Aí parece que eu vejo Elias dizendo: agora é minha vez. Elias vai, está no texto, no versículo 30 do capítulo 18 de 1 Reis. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias, ele está dando um ensinamento para todo mundo aqui. Você pode até clamar o teu Deus, mas se teu altar estiver quebrado, não tem como. Porque ele vai consumir o altar, mas se ele estiver quebrado, como ele vai consumir o teu altar? Até quando o teu altar vai ficar quebrado? Se o altar está quebrado, quer dizer que faz tempo que ele não é visitado. Porque quando ele é visitado, você entende que o amor de Deus te constrange de uma maneira tão grandiosa, que você olha para a tua vida e fala: meu Deus, como eu sou falha. Meu Deus, eu fiz isso de errado hoje, me ajude a melhorar. Meu Deus, me ajude a melhorar nisso, me ajude a ser melhor. Elias, ele entende: eu posso gritar para o meu Deus e eu sei que ele vai responder, mas antes eu preciso reconstruir, eu preciso consertar o altar que está quebrado. Aí Elias manda abrir uma valeta em volta daquele altar e manda jogar água por 3 vezes. E a Bíblia vai dizer que ele mata um animal e coloca diante daquele altar. E ele começa a falar com o Senhor. Eu imagino Elias orando a Deus e dizendo: Deus, está aqui o teu servo. Elias, o teu servo está clamando nesse momento. E eu imagino Elias dizendo: Deus, esse povo precisa saber que o Senhor ainda é Deus. Esse povo precisa entender que essa idolatria não vai levar a lugar nenhum. Eu estou conjecturando para você entender. Elias, ele começa a clamar com a alma, com o coração, e ele começa a dizer: Senhor, faça com que esse povo veja que só o Senhor é Deus de Israel. Faça com que esse povo veja que Baal pode ter olhos, mas ele não vê. Ele pode ter mão, mas não apalpa. Ele pode ter narina, mas não cheira. Ele tem boca, mas não fala. Só que o Deus de Israel abriu o mar vermelho para o povo passar. Ele foi nuvem de dia, coluna de noite. Oh, Senhor, começa a relembrar as maravilhas. Eu imagino Elias clamando ao Senhor e dizendo: Deus, desce sobre esse lugar e justifica o teu nome. Eu não vejo Elias pedindo vingança para Deus, para dizer: Senhor, faça vingança para que eles vejam que eu sou teu servo. Não, eu vejo Elias orando e dizendo: Senhor, faça para que teu nome venha a ser glorificado de novo. Amanda Arabacangorava céu. Ora, Madarava Suribicangorava cai. E o texto vai dizer que depois que Elias clamou ao Senhor, fogo desceu sobre o altar e consumiu o holocausto. E o texto vai dizer que naquele lugar o povo começou a olhar e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não é para me justificar, é para o teu nome ser glorificado. Só o Senhor é Deus. Oh, Jesus.
Oh, Jesus, eu estou sentindo a presença. Eu estou sentindo a presença dEle. Eu estou sentindo a graça dEle. Oh, oh, Jesus. Está esperando o que para abrir a tua boca e adorar? O inimigo tentou acabar com você a semana toda e ele está achando que você não sobrevive a esse dia, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu te guardei, te sustentei, então abre a tua boca e adora a Ele nessa noite. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Fazer a vontade de Deus, se posicionar contra a mentira, terá consequências. É por isso que o povo fala tanto de você. É por isso que às vezes até tua família não te aceita. É por isso que até na escola você não se encaixa direito. É por isso que aquela amizade foi embora. Não é porque é falsa, não. Papai está tirando e está mostrando para você que você é diferente. Tu é Elias. Você é um Elias que Deus chamou, não foi para cobertar pecado de ninguém, foi para lançar desafios diante do céu e dizer: maior é o que está comigo. Oh, Jesus, não é que ninguém te ama, não, é eu que estou te separando para um propósito. Não é que ninguém gosta de você, é porque você vai chegar em lugares aonde ninguém chegou ainda. Ai, eu estou profetizando, eu estou sentindo a presença dele aqui. Deixa eu te falar uma coisa: ele está te preparando para algo maior. Ai, Jesus. Eu tenho alguns minutos para encerrar. Olha aqui para mim. O texto vai dizer que Elias mata os profetas de Baal, porque eles podem ter dito que só o Senhor é Deus, mas a consequência da idolatria e da escolha errada vem. O texto vai dizer que Elias diz para Acabe: Acabe, desce, come e bebe. Desce, come e bebe. Aí o texto vai dizer que enquanto Acabe está indo para comer e beber, Elias vai subir para o monte. E ele vai dizer para o servo: vai e olha para além do mar. O que você vê? Nada. Vai lá 7 vezes de novo. Quando é na 7ª vez, e aquele servo volta para Elias, Elias pergunta para ele: o que é que você está vendo? E ele diz: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe o que ele diz? Vai e fala para Acabe turbinar mais o carro dele, porque vai vir uma grande chuva. Só que o texto vai dizer que quando Acabe desce, ele conta tudo o que aconteceu para Jezabel. Quando ele conta para Jezabel, Jezabel fica irada com aquilo.
Jezabel fica irada com aquilo. E aí o texto vai dizer que ela manda um mensageiro até Elias. Ela não vai pessoalmente, ela manda um mensageiro. A afronta está vindo por mensagem. Qual é? Jezabel fala assim: diga para Elias que amanhã nesse mesmo horário, que os deuses me castiguem se esse homem não tiver morto, assim como eu fiz com os outros profetas. A afronta chega até os ouvidos de Elias. Sabe o que vai acontecer? Elias vai para debaixo de um pé de zimbro. Aleluia! O zimbro, ele é uma árvore que dá uns frutinhos pequenos, escuros, que podem até ser consumidos. Só que eu estudei a respeito. E o zimbro, se ele for consumido em excesso, ele pode até matar alguém. Ele causa irritações nos intestinos, causa problemas até mesmo na bexiga, causa cólicas renais, causa vários problemas. E agora Elias, ele está debaixo desse pé de zimbro. Sabe o que ele está fazendo? Ele está dizendo: Deus, tira a minha vida. Jesus. Deus, tira a minha vida. Me mata, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Sabe o que ele está dizendo? Eu não consigo ser um super-homem. Eu não consigo ser melhor do que aqueles que vieram antes de mim. Senhor, eu fui ameaçado, eu fui afrontado, e o meu pedido é: tira a minha vida. O texto vai dizer que Elias, ele dorme. Sabe como ele acorda? Um anjo cutuca ele e fala assim: levanta, come e bebe, porque a tua viagem ainda é longa. Quando Elias olha para o lado, tem pão. Aleluia! Quando Elias olha para o lado, tem pão. Ô Nicole, mas por que traz pão e água para ele, sendo que ele está debaixo de uma árvore que dá fruto? Porque o fruto sendo consumido pode o matar, mas o pão tem carboidrato e dá energia para ele prosseguir. A água começa a trazer uma refrescância no corpo. Sabe o que Deus está dizendo para Elias? Meu filho, eu não vou te alimentar com aquilo que pode te matar, eu vou te alimentar com aquilo que te dá força para prosseguir. Você está parado pedindo para mim te matar, arrancar você dessa terra, porque no céu está melhor. Deixa eu te falar uma coisa: o teu chamado não vai ser um fim de ameaças, de alguém está olhando para você e está dizendo: eu vou acabar com você, eu vou acabar com a tua família. O céu está dizendo para você: coma o pão, beba água, porque a tua caminhada ainda é grande nessa terra. Eu estou te dando força para avançar. Olha Deus te dando força nesse lugar. Ele está te dando força hoje. Você estava parada nesse pé de zimbro até hoje, mas a partir de hoje tem um pão fresquinho do céu para te dizer: eu quero você avançando. Encerro aqui. Aquele alimento foi tão forte para Elias que o texto vai dizer que ele aguenta 40 dias e 40 noites de viagem. Só que Elias, ele vai para o monte de Deus, Monte Horebe. Lá ele se esconde em uma... Me ajude a pregar. Ele se esconde em uma... Só que é conhecido como Monte de Deus. E é no Monte de Deus que ele se esconde numa caverna. Aí sabe o que vai acontecer? Deus não vai mandar corvo. Deus não vai mandar anjo. Não. Deus não vai mandar carta. Deus vai descer pessoalmente.
Elias está dentro da caverna e eu não vejo Deus olhando para ele e dizendo: o que fazes aí? Não. O que fazes aqui, Elias? Eu sei teu nome. Tu é profeta. Eu sei quem você é. E eu sei os teus posicionamentos de fidelidade diante de mim. Eu estou te perguntando o que é que você está fazendo aqui, Elias. Ele está descendo nesse cenário escuro e triste na tua vida. Ele está perguntando para você: você está fazendo o que aqui? Se eu te chamei para se posicionar e avançar, eu vejo pessoas chorando nesse lugar, e eu sei o Deus que fala comigo, e Ele me trouxe aqui para te dizer: está fazendo o que parado ainda? Elias vai dizer para o Senhor: Senhor, mataram todos os seus profetas. E só eu fiquei vivo. Só que agora a ameaça chegou até mim. E é muito difícil quando você tem que bater de frente com algumas afrontas. É muito difícil quando alguma pedrada até pega em você. E ele vai dizer para o Senhor: só eu fiquei. E agora eles estão tentando me matar. Eu imagino Elias dizendo para Deus: eu pedi para o Senhor me matar lá atrás. Porque eu imagino que para Elias morrer através das mãos de Jezabel seria muita humilhação. Então o pedido dele era: Senhor, me mata logo. Acaba com isso logo, do que eu tenho que ficar ouvindo essas coisas. Aí sabe o que acontece? Aleluia! Deus fala para Elias: vai na porta da caverna. Elias chega na porta da caverna, e o texto vai dizer que de repente um vento forte começa a soprar sobre aquele lugar. Aleluia! Mas o texto vai dizer que Deus não estava no vento. De repente um terremoto forte começa naquele lugar, a ponto de rachar as rochas. Só que Deus também não estava no terremoto. Aí de repente aparece fogo, só que Deus também não estava no fogo. Mas aí aparece uma voz mansa e suave. Aleluia! Sabe o que Deus me disse? Ele disse: Nicole, tem muita gente me pedindo sinal para mostrar que eu sou na vida dele, mas o sinal que ele quer é um terremoto, é uma coisa grandiosa. Só que eu não vou aparecer para ele do jeito que ele quer. Aleluia! Eu vou falar com ele usando o improvável. Você está esperando o terremoto? Eu não estou no terremoto, Elias. Eu também não estou no vento. Eu também não estou no fogo. Mas eu sou a voz que desceu pessoalmente para falar com você nessa caverna. E quando Deus termina de falar com Elias, ele pergunta de novo: o que fazes aqui, Elias? Elias vai contar para Deus de novo o que ele está fazendo. Elias está usando uma justificativa que não colou da primeira vez, porque ele tem que explicar o motivo dele querer ficar naquela caverna. Só que Deus não está, como eu posso dizer, ele não está com os olhos cheios de ver Elias parado. Você está com medo, mas eu quero você caminhando. Aleluia! Está com medo? Vai com medo mesmo. Nicole, mas se eu aparecer, é como uma árvore que dá fruto. Quando uma árvore começa a dar fruto, ela começa a incomodar, ela começa a receber pedradas, e isso é maravilhoso. Deixa eu te dizer uma coisa:
dizendo para você: eu desci nessa caverna pessoalmente para te dizer que o teu chamado ainda é grande nessa terra, Elias. Espírito Santo. Fica de pé, só para encerrar. Você pode glorificar a Ele, porque o Deus que ainda resgata está nesse lugar. O Deus que fala conosco ainda está nesse lugar. A casa é dele, o ambiente é dele, a palavra é dele, os louvores é dele, o elogio é dele, o aplauso é dele, a glorificação é dele. Então chega nesse lugar e entrega tudo para ele, glorifica ele, exalta ele, porque ele está te resgatando de novo nessa noite. Começa a relembrar onde foi que você parou. Talvez você está debaixo do pé de zimbro. A árvore é frutífera, mas para você é um cenário que você encontrou no meio do caminho para pedir para Deus para você estacionar. E até pedir para Deus tirar a tua vida porque você não aguenta mais. Só que hoje Ele está te dando pão e água. Feche os seus olhos. Ele está te dando pão e água nessa noite. E Ele está dizendo: usa a ferramenta que eu te entreguei. Ah, Nicole, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não tenho voz para isso. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra, ela pode ser pregada em qualquer lugar. Não deixe que teu ministério dependa de um microfone ou de um altar ou de oportunidades que alguém pode te dar para você usar a ferramenta que Deus te deu. Está na hora de voltar a caminhar. Está na hora de cingir os lombos e voltar a caminhar. Ah, Nicole, mas eu não quero ficar somente neste lugar, eu quero ir, eu quero avançar. Deixa eu te falar uma coisa, você está escondido, Deus está te escondendo para o inimigo não ter poder sobre a tua vida. Só que também a hora que Ele mandar você se apresentar vai ser lindo, porque ninguém vai conseguir te esconder. Espírito Santo, seja honrado e glorificado nesse lugar. Obrigado por essa palavra. Essa palavra que nos dá força. É essa palavra que nos ajuda a continuar. É a tua presença que nos sustenta de pé. É a tua mão que nos carrega no colo. É a tua voz que tem falado conosco e não nos deixa desistir. Não é família, não é relacionamento, não é amizades, não é ministério, não é ninguém, mas é a tua presença. Tudo se resume na tua presença. Não é sobre nós, é sobre o teu reino, é sobre a tua presença. Amigo Espírito Santo, eu te convido a fluir nesse lugar. E eu te peço nessa noite, a Deus, começa a resgatar esse Elias que está dentro de uma caverna porque está com medo, porque a carta foi de afronta, a mensagem foi de afronta, a calúnia machucou, feriu, a palavra machucou, feriu, está sangrando, está ardendo. Mas nessa noite, Espírito Santo, eu te peço, desça como bálsamo sobre este lugar e vai dando força para esse soldado continuar lutando. Ah, Senhor, e mesmo se essa pessoa não tiver força para ficar de pé, carrega no colo, mas não deixa para trás. Tu és um Deus que resgata, Tu és um Deus que fortifica, Tu és um Deus que ajuda, Tu és um Deus que levanta, Tu és um Deus que consola, Tu és um Deus que transforma, e exaltado seja o Teu santo nome para todos sempre. Obrigado.